Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Por bondade, o Evangelho de São João, Evangelho de João, capítulo de número 11. Enquanto os irmãos procuram, quero aqui externar minha gratidão a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Quero aqui agradecer ao pastor Antônio. O pastor pode confiar, contar sempre conosco. Amém. Somos o brilho da casa. Que Deus possa continuar abençoando a vida do Senhor, sua vida, sua família, seu ministério. Cada um dos irmãos presentes, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Quem sabe você que esteja visitando pela primeira vez, que Deus possa continuar abençoando sua vida e tempo certo, que Deus vai falar com cada um da gente nesta noite. Obreiro da casa do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Evangelho de João, capítulo de número 11. Minha esposa que me acompanha, que Deus abençoe. Trago um abraço do meu pastor Gilmar Justino, ali do sítio do Capivari. Como o pastor Antônio falou, a gente não saímos para poder ministrar sem a bênção do nosso pastor. Se ele falar que podemos ir, nós vamos. Se ele falar não, a gente não saímos. Capítulo 11, verso de número 1. Ora, havia um certo homem enfermo chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com o jumento e secou seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, sua irmã enviara até ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isto, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Oh, glória! Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Aleluia! Engraçado, pastor, que eu não costumo usar esboço, né? Mas a gente faz esboço, deixa ele guardadinho ali, porque vai que precise, né? E quando eu abri o texto ali, eu procurei meu esboço. Cadê meu esboço? Eu acho que ficou em cima da cama. Me deu aquele frio na barriga, mas Deus sabe de todas as coisas. Não era para trazer. Aleluia, Jesus. Nós estamos debaixo de um culto com caráter de missão. Nós sabemos que missão nasce no coração de Deus. E cabe como eu e você, como igreja, nós dar continuidade ao ID, a qual uma ordem direta que Jesus deixou para a igreja. Então, nós sabemos que fazer missão não é só os missionários que estão em outros estados, em outras cidades, mas nós, como igreja, cabemos a nós também fazer o ID de Jesus. Nós sabemos que os evangelhos são conhecidos como os evangelhos sinóticos. Sinótico porque tem uma visão conjunta de expressar a mesma visão sobre algo, sobre a vida, sobre o ministério de Jesus Cristo, sobre o mesmo ponto de vista. Nós sabemos também que entre os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, esses 4 autores achou por bondade deixar cerca de 35 milagres. Milagres esses que Jesus realizava. Mas Jesus ele não realizou só 35 milagres. Jesus ele realizou muitos outros milagres
Tão verdade que o próprio Evangelho de João, em sua última fala, ele vai dizer: se fosse descrever todos os milagres que Jesus realizou, não haveria livro suficiente naquela época para poder escrever. Mas os evangelhos deixou esses 35 milagres para poder nós edificar nossa vida espiritual, para poder nós edificar nossa vida de ensinamento e edificar nossa vida de ministerial também. Podemos dividir esses 35 milagres em 3 grupos. Primeiro, 23 desses milagres, Jesus, ele opera sobre enfermidade. Jesus, ele vai curar pessoas que estavam cegas de nascença. Jesus, ele vai curar pessoas leprosas. Jesus, ele vai curar pessoas que estavam com febre. Jesus, ele vai curar pessoas coxas. 23 desses milagres estão relacionados à cura divina. 9 desses milagres está relacionado a poder sobre o tempo. Então, a verdade é que nós vemos desde o início do livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Então Deus faz separação da luz e das trevas. Deus vai chamar a luz de dia e trevas Deus vai chamar de noite. Nós vemos desde o início da criação a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo agindo junto e tendo autoridade sobre a natureza. Não muito diferente agora dos evangelhos. Jesus tendo autoridade, acalmando tempestade, andando sobre as águas, fazendo multiplicações de pães e de peixes. Fazendo uma figueira secar. 9 desses milagres está relacionado a poder sobre a natureza. E 3 desses milagres, para poder fechar os 35 milagres que está relatado entre os 4 evangelhos. Primeiro, Jesus, ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Segundo, Jesus, ele ressuscita a filha de Jairo. E terceiro, nós lemos o texto, Jesus, ele vai ressuscitar o seu amigo Lázaro. Certa feita, Jesus, ele recebe uma mensagem dizendo que o seu amigo Lázaro está enfermo. Só que quando Jesus recebe essa mensagem, Jesus fala que essa enfermidade não é para a morte, e sim para poder glorificar o nome de Deus. E ali Jesus vai permanecer mais algum tempo. Nisso que Jesus permanece mais 2 dias ali, chega um momento que Jesus chega para os discípulos e fala: olha, é bom que eu vá despertar o meu amigo que dorme. Só que quando Jesus fala essa palavra, os discípulos eles não entendem. Por que os discípulos não entendem? Porque nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus sempre, quando está ensinando os discípulos, Jesus sempre vai usar parábolas para poder se comunicar com os discípulos e até mesmo para poder ensinar. Só que no evangelho de João, Jesus ele não vai usar mais parábola para poder se comunicar com os discípulos. Jesus ele vai usar figura de linguagem. Então, verdade é que nós vemos Jesus comparando a morte de Lázaro com o sono. Jesus fala que Lázaro, seu amigo, está dormindo. Então, verdade é que qualquer um da gente, se deparar com uma pessoa que veio a óbito, até a gente saber que aquela pessoa está morta, nós vamos primeiro sentir sua respiração,
Nós vamos sentir seus batimentos para ver se está tudo ok. E só depois que nós fizemos esses sinais é que nós vamos então entender que realmente aquela pessoa veio a óbito. Então Jesus está usando uma figura de linguagem para poder se comunicar com os discípulos. Só que mesmo assim, os discípulos não vão entender que Lázaro, que Jesus não está falando simplesmente de um sono. Sono esse que nós vamos chegar na nossa casa hoje, vamos jantar e depois descansar com a nossa família para poder levantar amanhã e ir para o nosso serviço. Jesus não está falando de um sono que nós descansamos para poder recuperar nossas forças físicas. Jesus está falando da morte do seu amigo Lázaro. Aqui no texto é uma morte física. Mas nós sabemos que nos dias atuais, quantas pessoas nós conhecemos que parou na caminhada? Desistiram dos projetos, dos sonhos que Deus tem para ela. Muitas vezes se frustrou com algo que ouviu, que viu, que alguém comentou, e ela não focou no alvo que é Cristo, e ela veio a padecer espiritualmente. É um alerta para a gente não morrer espiritualmente, mas permanecer firme na presença do Senhor. Porque o nosso amigo Espírito Santo, o Evangelho de João mesmo, no capítulo 14, vai nos dizer que o Espírito da verdade, que o mundo são as pessoas que estão lá fora que ainda não têm o Espírito Santo de Deus. Mas nós que estamos em Cristo, Ele habita em nós. Nós temos total livre acesso para poder conversar com o nosso amigo Espírito Santo. Quando o pastor falou, quem orou o Pai Nosso? Quem se lembra do Pai Nosso? É como se o pastor estivesse falando, quem conversou com o seu amigo Espírito Santo hoje? Você conversou com o seu amigo Espírito Santo hoje quando você acordou? No decorrer até você chegar na casa do Senhor nesta noite, você conversou com o seu amigo Espírito Santo? O nosso amigo Espírito Santo, ele caminha conosco 24 horas. Jesus, ele fala da morte de Lázaro. E então, Jesus percebe que os discípulos não entenderam que ele está falando sobre a morte, não de um sono. Então Jesus chama eles e retorna para Betânia. Só que quando Jesus chega em Betânia, a irmã do defunto, Marta, ela corre até Jesus. E quando ela corre até Jesus, ela fala, Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se nós pararmos para poder nós pensar um pouquinho sobre essa fala de Marta, se tu estivesse aqui, Jesus, ao mesmo tempo dá a entender que ela queria colocar a culpa em Jesus. Porque ela está dizendo, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Dá a entender que ela está querendo jogar essa responsabilidade em cima de Jesus. Só que o nosso Jesus, ele é tremendo.
O nosso Jesus, ele não pensa como nós pensamos. Quem sabe se fosse um da gente ali, nós teríamos já uma resposta na ponta da língua para poder dar para Marta. Só que Jesus fala: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Tu crê, Marta, que teu irmão há de ressuscitar? Marta, sim, Senhor, eu creio que naquele grande dia, no grande dia da ressurreição, do arrebatamento da igreja, meu irmão há de ressuscitar. Só que, pelo pouco de tempo, Marta esquece que aquele que está perante ela é o mesmo que já ressuscitou o filho da viúva de Naim. É o mesmo que ressuscitou a filha de Jairo. É o mesmo que curou o cego Bartimeu. É o mesmo que curou 10 leprosos. Marta esquece que ela não está falando simplesmente com qualquer pessoa, e sim com Jesus, o autor da vida. Muitas vezes nós esquecemos que nós somos filhos do Altíssimo. Nós esquecemos muitas vezes que nós temos uma ferramenta ao nosso favor que chama oração. A maior ferramenta de um cristão é a oração. Esses dias eu cheguei em casa com uma dor de cabeça tão grande, pastor. Eu nunca senti uma dor de cabeça daquele jeito. Como nós estamos envolvidos ali, nós trabalhamos junto com o nosso pastor e vereador, e a gente é responsável ali pela pasta essa da igualdade racial e tolerância religiosa. Então a gente fica responsável tanto pelas pessoas negras de Florianópolis, como também pelas pessoas religiosas de outras religiões. E eu tive uma reunião naquele dia ali, semana passada, com pessoas carregadas. E quando eu saí daquela reunião, eu cheguei em casa, com uma dor de cabeça tão forte, tão forte, tão forte. E eu sabia que era espiritual aqui. E pelo instante de momento, eu esqueci que maior que aquelas pessoas que estavam ali, era o Espírito Santo que estava comigo. E eu esqueci que antes de eu entrar naquela reunião, era por ter feito uma oração. E Deus só fez eu me lembrar disso depois. Engraçado que eu conseguia auxiliar minha colega, que é da igreja também. Falei para ela: não, isso é espiritual, né? E já comigo eu não consegui. Cheguei em casa com uma dor de cabeça tão grande, chamei minha esposa e minha filha, a Deborah. Disse: filha, bota a cabeça aqui na mão do pai, ora. Pega o óleo ungido, ora aqui. A minha esposa orou. A coisa foi tão séria, que eu estava arrumado para poder ir para a igreja. Na terça-feira passada. Estava arrumado para poder ir para a igreja. E eu desmaiei no sofá, acordei 10h30 da noite. Me deu uma tremedeira. O reino espiritual não é brincadeira. O reino espiritual não é brincadeira. Nós temos o Espírito Santo que está ao nosso lado, mas nós temos que ser sensíveis ainda. E eu aprendi a lição. Isso foi na terça agora. Quando foi na sexta-feira, agora eu tive de novo mais uma reunião. Só que agora eu fui preparado. Eu disse: Senhor, coloca teus anjos, Senhor, ao meu redor. Me acompanha, Jesus. Eu estive junto com aquelas pessoas de 1h da tarde até 5h30 da tarde. Para a honra e glória do Senhor, não senti dor de cabeça, saí leve. Saí leve. E toda a honra e glória para o nosso Jesus. Muitas vezes nós nos encontramos no nosso serviço, quando de repente vinha as agonias em você, do nada, que uma dor de cabeça vinha, seu coração começar a acelerar.
Vá no banheiro. Consulte o seu amigo Espírito Santo. Peça ajuda para ele. Peça para Deus colocar anjos aos seus lados. Você vai ver que Deus vai te guardar em todos os lugares, vai te dar estratégia para poder você entrar e sair dos locais. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. E o engraçado é que eu ando no meio dessas pessoas, pastor, e muitas vezes não precisa eu pregar o evangelho para eles. Só com a minha posição. Eu estava conversando com minha esposa assim, engraçado que eles me comparam com o pastor Patrick. Eles falam, tu é igual o pastor Patrick. Igualzinho, tu é diferente dos outros que trabalham contigo. Tu é igual o pastor Patrick. E eles falam, não, eu gosto de conversar contigo. Com os outros lá, né? Mas contigo eu gosto. E a gente sabe que isso não é mérito da gente, mas sim do Espírito Santo de Deus que é Aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Marta esqueceu que quem estava na casa dela era Jesus. E ela fica dialogando com Jesus. Jesus, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Ainda se alguém morrer, mas se essa pessoa crê em meu nome, ela há de ressuscitar. Aleluia, louvado seja Deus. Então Jesus pergunta, aonde tinha colocado Lázaro, seu amigo? E Jesus vai de encontro. Observe que Maria, irmã de Marta, ela vai fazer a mesma pergunta para Jesus. Só que de maneira diferente. Antes dela chegar até Jesus para poder ela falar as mesmas palavras, primeiro ela vai se prostrar perante Jesus. Ela vai se prostrar. Da mesma maneira que em outra hora, Jesus estava na casa de Simão o leproso, reclinado próximo à mesa, junto com os discípulos. Maria chega com um vaso de alabastro contendo uma fragrância chamada orgumento. Ela vai e derrama sobre a cabeça de Jesus. Ela unge Jesus, enxuga os pés com seus cabelos. E algum dos discípulos ali vai dizer que desperdício dessa fragrância poderia ter vendido e ter dado dinheiro aos pobres. Mas na verdade, quando Judas fala isso, Judas não está na intenção de pegar aquele recurso e ajudar as pessoas pobres. E quando nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo, nós vemos que aquela fragrância que ela ungiu Jesus é comparado a 1 ano de serviço. Imagine você pegar 1 ano de serviço e você sacrificar a Jesus. Foi o que Maria fez. Ela pegou 1 ano de serviço, comprou aquela fragrância, ou ela já tinha aquela fragrância de família, e ungiu Jesus. De maneira que os discípulos ficaram ali falando entre eles, e Jesus fala, olha, não perturbai ela, porque este ato foi um ato bondoso. E ela se prostrou perante Jesus. Mais uma vez nós vemos Maria se prostrando perante Jesus. Porque ela sabe quem está ali. Ela sabe quem está na sua casa. Ela sabe quem é Jesus. Muitas vezes, eu falo isso porque eu já conversei com pessoas, eu sou novo, eu já conversei com pessoas que já tinha mais tempo que eu dentro da casa do Senhor e não tinha experiências com Jesus, não tinha experiência com o nosso amigo Espírito Santo.
não era batizado ainda com o Espírito Santo. E eu tive que explicar para ela, meu querido, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele vem fazer morada em nosso coração. Ele habita na gente. Porque através dele é que nós vamos começar a largar o pecado. Ele vai começar a limpar. E muitas vezes nós sentimos a presença do Espírito Santo. E quando você sente a presença, você se alegra, você chora. E tinha pessoas que só sentiam a presença do Espírito Santo, mas não tinha sido batizado ainda. Eu falei, meu querido, tu vai começar a orar agora comigo. Nós vamos orar, nós vamos entrar em propósito. A melhor experiência de um cristão, quando nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus, é uma sensação que não tem explicação. E quer ver quando nós damos continuidade àquela vida, que ele vira o nosso melhor amigo. Tudo que nós vamos fazer, nós perguntamos para ele. É uma experiência que muitos vão lhe chamar de louco. Ali vai um crente louco, falando sozinho pelo meio da rua. Eu sou desses. Quando eu estou sozinho caminhando, eu prego no meio da rua para mim mesmo. Eu canto. Porque eu estou me alegrando, ao mesmo tempo que eu estou dando louvores ao meu Deus, eu estou alegrando, estou me alegrando. Aleluia, Jesus. Maria vai se prostrar. E quando Maria se prostra perante Jesus, ela fala, mestre, se tu estivesse aqui, Jesus, meu irmão não teria morrido. Só que você vê que o texto vai ser claro em dizer que Jesus, comovido em si mesmo, o Espírito de Jesus se comoveu de maneira daquele jeito que Maria se prostrou perante ele. Jesus ficou agitado de tal maneira que Jesus, aonde colocou Lázaro? Onde foi colocado meu amigo? Aleluia, Santo Deus de poder. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu entendo que tem momentos na nossa vida que nós precisamos tocar em Jesus diferente. Ai, meu João, se eu tenho orado tanto, eu tenho feito campanha, eu tenho buscado ao Senhor, eu não vejo Deus falando comigo, eu não escuto, eu não sei, será que eu estou orando pouco? Tem momento que nós temos que fazer uma loucura na presença do Senhor. Eu poderia contar várias experiências que eu já tive com o Senhor. Uma delas, das últimas vezes que eu estive no Bom Samaritano, antes da pandemia, foi a última vez que eu fui no Bom Samaritano, depois eu não tive mais nada. E eu estava tomando um café, comendo um espetinho ali, e eu estava com o valor da parcela do meu carro no meu bolso. E o pastor Moisés levantou ali um propósito. Eu não me lembro qual foi o valor, mas eu disse assim dentro de mim, eu disse, se o pastor levantar 30 pessoas de 100, eu vou ser a última daqueles 30 para poder usar. E o pastor foi, ele saiu, os meninos que estavam comigo falaram assim, ele não vai chegar. Se ele começou nesse valor, ele não vai chegar em 100. Eu continuei tomando meu café. Quando chegou, foi passando, ele do nada, pastor, vamos levantar uma de 30 de 100. Eu disse, agora pegou. E eu tomando meu café quietinho ali com os meninos, e o pastor foi. Quando chegou no 29, no 29, trancou tudo. E o pastor falava, e na internet aí nada, e eu disse, rapaz, eu estou trancando esse negócio, eu vou ter que ir lá. E fui para poder dar a oferta do propósito que eu tinha feito com Deus naquele exato momento ali no pensamento. E quando eu cheguei perto para poder dar, eu não entendi, foi mais nada. Era para eu dar 100,
Deus fez eu jogar 750 lá dentro do curso. O pastor olhou para mim, você, meu filho, que ele me conhece, ele, é 100. Eu não, pastor, é isso aí, Deus mandou dar isso aí. E eu dei. E quando eu voltei para tomar meu café, eu voltei para o meu estado normal de novo. Eu disse, tá, como foi que eu fiz? E agora, Deus? Uma vez eu contei isso para algumas pessoas e uma pessoa da minha família falou assim, não, mas aí entrou, é a dúvida. Eu disse, não, você não está entendendo. Deus, ele olha no primeiro momento que a gente faz o propósito com ele. Naquele exato momento que nós fizemos o propósito com ele, naquele momento que ele olha para o nosso coração e vê a sinceridade do nosso coração. E eu voltei para o meu estado normal e disse, Deus, o que foi que eu fiz? Mas, se for o Senhor, falou comigo, me acalma. Eu sei que naquela semana eu achei dinheiro voando na rua, eu sei que depositaram dinheiro na minha conta, eu voltei no banco, se aparecer dinheiro nas suas contas, vá até o banco para poder saber de quem é esse dinheiro para você devolver. Fui até o banco falou, não se preocupe, isso aqui foi o Banco Central que errou e ele não vai te cobrar. Valores maiores eles depositam e ninguém cobra. Imagina isso aí. E eu fui abençoado. Deus mandou o dobro. Eu não sei, eu não sou muito de ficar dando testemunho nas mensagens. Mas Deus quer falar com alguém. Aleluia. Quem sabe alguém determinou algum propósito no coração e está em dúvida. Se Deus permitiu eu falar esse testemunho, é porque Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Glória a Deus. Ou quem sabe você ainda também não é dizimista da casa do Senhor. Comece a ser dizimista. Faça um propósito com Deus. Ele fala de dízimo de oferta. Nós precisamos falar disso na casa do Senhor. Comece a abençoar a obra do Senhor para você ver. Se você não vai ser mais abençoado do que o que você é. Você vai ter experiências que você vai dar risada sozinho dentro da sua casa com a sua família. Do que Deus vai fazer. Nosso Jesus, ele é tremendo. Nosso Jesus, ele é tremendo. Nosso Jesus, ele surpreende a gente de maneira que nós ficamos sem entender. Maria chegou perante Jesus, comoveu Jesus de maneira que Jesus disse onde foi colocado o defunto, onde colocaram Lázaro. Observe que já havia 4 dias, tá? 4 dias que Lázaro estava dentro da tumba. Já fedia. A própria irmã do defunto, Marta, falou, não, já fede, já cheira mal. Não tem mais solução. Marta, quando fala que já cheira mal, Marta fala isso porque realmente já cheirava mal o defunto. Só que em uma tradição para a cultura judaica, era normal até o 3º dia uma pessoa ressuscitar. Só que de 4 dias já ficava meio impossível. Porque além do corpo já estar em decomposição, já cheirava, já não tinha mais jeito. Então Marta entra em ação mais uma vez, já cheira mal. Quantas pessoas está dizendo aquele lá já cheira mal? Já era o ministério. Aquele lá já não prega mais. Aquela lá já não canta mais. E sem ele saber que sábado agora você vai para o evangelismo junto com o pastor Antônio. Cantar lá na praça. Evangelizar o bairro do Rio Vermelho. Deixa eles falar lá, já cheira mal. Deixa eles falar. Porque eles vão ficar confundidos.
Quando eles veem você louvando lá na praça pública, ganhando as vidas que estão perdidas, as vidas que estão afastadas, que muitas vezes parou. A gente evangeliza na rua, e a maioria das pessoas que a gente evangelizamos são pessoas que estão afastadas da presença de Deus. São pessoas que morreram espiritualmente. São pessoas que chegaram ao fundo do poço, mas já esteve uma hora que teve experiência com Deus. E são essas vidas que Deus nesta noite está levantando, homens e mulheres e adolescentes, para poder resgatar essas vidas que estão clamando lá fora. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. Você vai ver que quando chegar o momento próximo das horas para poder você ir evangelizar, você vai ver que vai surgir vários empecilhos, várias coisinhas para poder você não ir. Sabe o que você tem que fazer nesse momento? Repreender em nome de Jesus. Eu vou lá junto com o meu pastor ajudar ele. Aleluia, Jesus. Não permita que a pedra que estava tampando o túmulo de Lázaro seja um empecilho para poder fazer você parar na caminhada. Não permita. Não permita que essa pedra seja um empecilho dentro do seu ministério. Fique firme na presença do Senhor. Da mesma forma que Jesus falou, remover a pedra. Hoje é noite da gente removermos a pedra que nos impede de se aproximar mais de Cristo. Hoje é noite da gente começar a remover as pedras que nos impedem da gente ir para a praça pública pregar o Evangelho. Hoje é noite da gente remover as pedras que nos prendem muitas vezes dentro do nosso lar. E nós sabemos, são duas coisas que nos prendem muitas vezes dentro do nosso lar. Uma é pequena, que cabe no nosso bolso, e a outra é maior, que fica grudada na parede. Mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus, Ele está planeando sobre a vida de cada um da gente aqui nesta noite, removendo toda a pedra de desânimo, removendo toda a pedra de impedimento, removendo toda a pedra que nos impede da gente buscar mais a presença de Cristo. Aleluia, Jesus. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Já estou terminando. Peço à igreja que se coloque de pé em nome de Jesus. Já vou finalizar. Se tiver alguém para poder louvar, já se prepara. Você sabe qual é a maior alegria de um cristão? Se pergunte para você mesmo nesse momento. Você sabe qual é a maior alegria de um cristão? Evangelho de Lucas, capítulo 10. Certa feita, Jesus ele separa 70 discípulos, dá autoridade sobre cada um deles e manda eles ir pregar o Evangelho por todo o campo. E eles saem para pregar. Só que o texto não vai dizer quanto tempo eles levam para poder retornar. Mas a nossa Bíblia vai dizer que eles retornam. E quando eles retornam de uma alegria tremenda. Muito mais de ti. Eles retornam em uma alegria que eles falam: Jesus,
Em teu nome, Jesus, nós curamos. Em teu nome, Jesus, nós expulsamos o demônio. Em teu nome, Jesus, nós fizemos maravilha. E eles estão alegres, estão felizes. Só que Jesus vai chegar para eles e vai dizer: olha, toda essa alegria que vocês estão sentindo é uma alegria boa. Quem dentre nós não ficamos alegres quando nós oramos por uma pessoa que nós conhecemos, aquela pessoa é curada? Nós se sentimos alegres porque nós vemos o trabalhar de Deus na vida daquela pessoa. Então é essa alegria que os discípulos estão sentindo. Só que Jesus fala: olha, toda essa alegria é boa. Só que vocês têm que entender que a maior alegria de um ser humano é saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Essa é a maior alegria de um ser humano. É nós sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida. E quando Jesus vem buscar a sua igreja, quando Jesus vem buscar a sua noiva, e os anjos começar a tocar as cornetas, nós vamos poder escutar. E nós vamos subir para o céu junto com Ele. Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Coloque a mão no seu coração neste momento. Vou orar pelas suas vidas. Comece a conversar com o Espírito Santo neste momento. Peça a Deus para colocar um espírito missionário, a chama missionária dentro de você neste momento. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós ministramos a Tua palavra, Senhor. Aqui está a Tua igreja, Senhor, reunida, Pai, neste momento, Pai. O Senhor tem toda a liberdade nesta noite, Senhor. O Senhor tem toda a liberdade, Pai, de operar na vida de pessoas aqui, Senhor. Se por um acaso, Senhor, entrou alguém enfermo, Senhor, o Senhor tem liberdade de curar essa pessoa, Pai, neste momento. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos, Pai, todo mal, Senhor, todo desânimo, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai, e que a Tua mão, Senhor, passe neste momento, Pai, reacendendo a chama missionária, Pai, no coração de cada irmão, Papai, e que nós possamos, Pai, sair daqui para os nossos lares nesta noite, com a chama ardendo no nosso coração, no propósito de ganhar vidas, no propósito, Pai, de ganhar almas para Ti, Pai, porque, Pai, o maior propósito, Pai, é as vidas, Senhor, se rendendo aos Teus pés, Senhor, e nós sabemos, Pai, que um dia, Pai, nós vamos cear junto contigo, Pai. Que a Tua mão, Senhor, esteja estendida sobre a Tua igreja. Renova, Pai, aquele que precisa ser renovado neste momento. Deus, em nome de Jesus, Pai, toca, Pai, toca, Senhor, neste momento. Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem liberdade, Pai, nesta noite. O Senhor tem liberdade, Pai, de curar. O Senhor tem liberdade de, Pai, de batizar com o Teu Espírito Santo, Senhor. Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo tem total liberdade, vai
águia voar. Eu quero voar. Eu vou aonde o Senhor me mandar. Eu aqui estou e que alegria eu quero anunciar. Eu vou pra mim não importa o lugar. Me fala o que quer, eu faço o que digo, só pra tua vontade fazer. Eu quero estar na tua graça, quero ter o coração, a tua paz que faz minha alma transportar de emoção. Habita em meu ser. Eu quero ter porção dobrada, quero muito mais de ti, viver uma vida separada, tua vontade fazer. Habita em meu ser. Eu quero andar como Elias, transladar, eu quero ser minha unção, ter teu espírito como águia voar. E eu quero voar. Eu vou aonde o Senhor me mandar. Eu aqui estou, me guia, me envia, eu quero anunciar. Eu vou, pra mim não importa o lugar. Me fala o que queres, que eu faço o que digo, só pra tua vontade fazer. Eu vou aonde o Senhor me mandar. Eu aqui estou, me guia, me envia, eu quero anunciar. Eu vou, pra mim não importa o lugar. Me fala o que queres, que eu faço o que digo, só pra tua vontade fazer. Só pra tua vontade fazer. Só pra tua vontade fazer. Eu vou. Amém, aleluia. Agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Oh, Deus abençoe, irmão Jones, sua esposa. Os irmãos querem que voltem? Amém. Que bom.